Dá uma olhada nisso aqui. Esse é um relatório de mais de 40 páginas escrito por Stephen Miran. Stephen é ex-conselheiro do Tesouro Americano e um dos cérebros por trás do Hudson Bay Capital, um fundo de investimento de 31 bilhões de dólares. Só que muito mais importante do que tudo isso é o fato de que ele foi nomeado por Donald Trump esse ano para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Assessores Econômicos do governo. E nesse relatório, Stephen explica todas as etapas de um plano completamente bizarro que pretende não só colapsar o dólar, mas também dizimar a China e aniquilar completamente a dívida trilionária dos Estados Unidos. Esse plano vai mudar radicalmente a maneira como o mundo funciona hoje, e ele está sendo colocado em prática nesse exato momento. É por isso que muitos economistas estão dizendo que Donald Trump acaba de dar início à era da nova ordem mundial. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra a evolução da indústria americana ao longo dos anos. Perceba que lá no início, ela crescia durante alguns anos e caía em outros. No entanto, a partir de 1970, a trajetória mudou. E de lá para cá, a indústria americana não parou de encolher. Hoje, ela representa menos da metade do que era em 1969. Esse é exatamente o problema que Donald Trump quer resolver. Make the United States into a manufacturing powerhouse like it used to be many years ago. Mas o que pouca gente sabe é que o desaparecimento da indústria americana é apenas o sintoma de um problema muito maior: o déficit comercial. Dá uma olhada nessa linha aqui. Ela mostra quantos bilhões de dólares os Estados Unidos ganharam a cada ano exportando seus produtos. Já essa outra linha aqui mostra quanto eles gastaram importando as coisas que vêm de fora. A diferença entre as duas é o que a gente chama de déficit comercial. Como você pode ver, os Estados Unidos costumavam importar quase tanto quanto eles exportavam. No entanto, a partir da década de 70, isso mudou. Acontece que essa é apenas uma dentre várias mudanças econômicas que rolaram a partir do início dos anos 70. Além dela, há centenas de outras que também ocorreram na mesma época. São tantas coincidências que foi criado até mesmo um site para reunir todas essas mudanças radicais que ocorreram nos indicadores econômicos a partir desse ano. Eu, inclusive, imprimi todas essas coincidências para você ter uma noção da quantidade delas. Isso nos leva a uma pergunta crucial para desvendar essa história: o que realmente aconteceu em 1971? A maioria de vocês, incluído eu, não era sequer nascido para lembrar disso, mas até 1971 o dólar americano tinha lastro em ouro. Em bom português, para cada 35 dólares que rodavam por aí, havia uma onça de ouro guardada nos cofres americanos. Esse sistema foi criado lá em 1944, durante uma conferência que reuniu os principais países do mundo para criar um novo sistema monetário internacional. Durante aquela reunião, que ocorreu num resort americano chamado de Bretton Woods, os Estados Unidos eram um país que tinha o maior poder de barganha, porque eles tinham saído vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e detinham a maior reserva de ouro do mundo. Isso permitiu que eles ditassem o rumo das negociações em Bretton Woods. No final, o acordo que esses países chegaram, que ficou conhecido como Acordo de Bretton Woods, foi de que todos os países passariam a usar o dólar como moeda de troca na hora de comprar e vender produtos entre si. E uma das únicas coisas que os Estados Unidos tinha que fazer em compensação é garantir que ia ter ouro suficiente guardado nos cofres dele para servir de lastro ao dólar. No entanto, em 1971, o presidente americano Richard Nixon decidiu descumprir o acordo. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. A questão é que, a essa altura, os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo, e o dólar já era a moeda mais usada no comércio internacional. Por conta disso, mesmo anunciando que o dólar não teria mais lastro em ouro e fazendo dele, de fato, apenas um pedaço de papel, os países não tiveram outra opção a não ser continuar usando o dólar como se nada tivesse acontecido. Até porque, na época, não tinha nada melhor para colocar no lugar. Só que, para ter certeza de que todos os países realmente continuariam a usar o dólar, os Estados Unidos decidiram se precaver. Eles fecharam um acordo com a Arábia Saudita que só foi oficialmente revelado recentemente, em 2016. Nesse acordo, a Arábia Saudita se comprometia a vender o seu petróleo única e exclusivamente em troca de dólares. E, em troca deles fazerem isso,
os Estados Unidos forneceriam apoio militar e equipamentos aos sauditas. Daí, como todos os países do mundo precisavam de petróleo para sobreviver, o acordo acabou sacramentando o dólar como a nova moeda global. Para você ter uma ideia do quão importante esse acordo foi, até hoje a Arábia Saudita mantém a sua moeda, o real, fixado com o dólar. No câmbio dela, faça chuva ou faça sol, 3,75 reais podem ser convertidos em $1. Só que o mais importante de todo esse acordo é que havia uma cláusula que dava um poder inenarrável aos Estados Unidos. Lá na década de 70, a Arábia Saudita estava ganhando tanto dinheiro com a venda de petróleo que se você pegasse tudo o que ela ganhava exportando combustível e tirasse tudo o que ela gastava importando coisas de fora, ainda assim sobraria uma quantidade de dinheiro tão grande que equivaleria a 50% de todo o PIB dela. Isso significa que, por mais que os sauditas quisessem, eles jamais conseguiriam investir todos os dólares que eles ganhavam só no país deles. A dúvida deles então era: onde eu vou investir esse dinheiro? É aí que entra em cena novamente o acordo americano. Junto de todas aquelas exigências, os Estados Unidos ainda costuraram uma cláusula que exigia que os sauditas investissem o dinheiro que sobrava em títulos do Tesouro americano. Em bom português, para traduzir para vocês, eles não só vendiam o petróleo em dólares, como eles ainda tinham que pegar os dólares que eles ganhavam e emprestar de volta ao governo americano. Isso conferiu aos Estados Unidos um superpoder, que o presidente da França chamou na época de privilégio exorbitante. Para entender por que Donald Trump quer iniciar uma nova ordem mundial, você precisa entender como esse privilégio exorbitante funciona e por que ele é até hoje uma faca de dois gumes para os Estados Unidos. Pensa comigo. Quando países normais como o Brasil importam muito mais do que eles exportam, a moeda deles acaba se desvalorizando. Isso acontece porque quando você vai comprar as coisas lá fora, você precisa trocar o seu dinheiro por dólares ou qualquer outra moeda que você for usar. Só que quanto mais dinheiro você troca por essas outras moedas, mais difícil é encontrar alguém que queira aceitar o seu dinheiro e te dar em troca aquelas moedas. Isso faz com que você tenha que pagar cada vez mais caro para conseguir que alguém aceite o seu dinheiro e te venda dólar, por exemplo, o que, por sua vez, faz a sua moeda valer cada vez menos. Esse mecanismo acaba meio que autorregulando as importações e exportações de um país. Quando ele importa muito, a moeda perde valor, o que torna mais caro importar, reduzindo a importação. Ao mesmo tempo, como a moeda do país perdeu valor, fica mais barato para quem está lá fora comprar os produtos desse país, o que aumenta a sua exportação. Isso equilibra essa balança comercial e impede que as importações ou exportações saiam aumentando indeterminadamente. No entanto, nos Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente. Como você viu, há mais de 50 anos os americanos vêm tendo um déficit comercial gigantesco, importando muito mais do que eles exportam. No entanto, mesmo assim, o valor do dólar continua dessa maneira. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que os dólares saem dos Estados Unidos por conta das importações, eles voltam na forma de dinheiro emprestado. E adivinha só quem empresta esse dinheiro de volta para eles? Exatamente, os mesmos países que ganharam os dólares quando venderam suas mercadorias para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos imprimem um pedaço de papel chamado de dólar e trocam ele por toneladas de produtos do mundo inteiro. Depois, eles ainda pegam esse papel de volta emprestado e, em troca, eles pagam juros, que, adivinha só, também é pago nesse papel. Esse é justamente o tal do privilégio exorbitante que os Estados Unidos conquistaram. Agora, por algum motivo, eles decidiram que eles não querem mais ter esse superpoder. A pergunta é, por quê? Bom, eu gosto de imaginar esse privilégio exorbitante como se ele fosse um anabolizante. Ele te deixa muito forte por algum tempo, mas ele também cobra um preço alto por isso. Uma vez que você descobre que a única coisa que você precisa fazer para comprar tudo o que existe no mundo é imprimir um pedaço de papel, não tem muito mais motivo para você continuar perdendo tempo produzindo as coisas no seu país. A consequência disso é que a indústria do seu país vai deixando de existir. E esse, apesar de muita gente não entender, é um problema muito mais grave do que parece. Eu tô dizendo isso porque muita gente acredita que Donald Trump quer reviver a indústria americana porque parte dos seus eleitores são pessoas que perderam os empregos para as indústrias chinesas. E, ok, isso é parcialmente verdade, mas nem de longe conta a história inteira. Até porque o Trump já tá no segundo mandato dele e, por mais que ele queira muito, ele não vai poder se reeleger. A verdade mesmo é que existe uma razão muito mais sensata para um país querer ter uma indústria. E essa razão se chama segurança. E se você olhar para a história, não é muito difícil entender o porquê.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford parou de fabricar veículos civis e passou a produzir aviões bombardeiros, tanques e blindados para o exército americano. Já no Japão, a Toyota converteu as suas fábricas para produzirem caminhões para o exército imperial. Até mesmo a Porsche, que muita gente imagina que só faz esses carros de luxo, na verdade produziu tanques e veículos anfíbios para ajudar a Alemanha, que tinha se aliado à Itália durante a Segunda Guerra. E uma coisa que você precisa entender sobre os americanos é que eles são paranoicos por segurança, e talvez por uma boa razão. Isso significa que não ter uma indústria que possa ser convertida para produzir armamentos de guerra durante uma guerra é o maior risco que eles podem correr nesse momento. Esse o verdadeiro problema que o plano desenhado pelos assessores de Trump pretende resolver. O objetivo dele é razoavelmente simples. Ele quer acabar com essa história do dólar ter o mesmo valor em relação a outras moedas para sempre. Ou seja, ele quer permitir que o dólar se desvalorize, assim como acontece com a moeda de qualquer outro país quando ele importa muito mais do que ele exporta. Com o dólar perdendo valor, ficaria muito mais caro para os americanos importar coisa de fora, o que, por sua vez, pelo menos teoricamente, incentivaria a fabricação dos produtos no próprio país. A questão é, como que você faz isso sem acabar com o privilégio exorbitante e quebrar o país no meio do caminho? Veja bem, os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, e cerca de 20% desse valor é detido por outros países. Na medida que o dólar passar a valer menos, os juros que esses países recebem por esses empréstimos também vão valer menos. Isso pode fazer com que muitos deles vendam essa dívida, parem de emprestar dinheiro para os Estados Unidos e corram para comprar outros ativos. E isso, por incrível que pareça, tem toda a capacidade de levar os Estados Unidos à falência. É por isso que a estratégia desse plano para desvalorizar o dólar é estender aquele acordo que foi feito com a Arábia Saudita para o mundo inteiro. Só que, dessa vez, ele vai ter pequenas e importantes diferenças. Nessa nova ordem mundial que os Estados Unidos quer estabelecer, eles forneceriam proteção militar aos seus aliados, contanto que, em troca, esses aliados se comprometessem a investir parte do dinheiro que está nas reservas deles em títulos de longuíssimo prazo do governo americano, que são chamados de perpetuidade. Nessas perpetuidades, o dinheiro que é emprestado para o governo americano nunca mais é devolvido. E tudo que você ganha por ter emprestado o dinheiro são juros que vão sendo pagos ao longo do tempo. E isso é essencial para que os Estados Unidos consigam enfrentar esse problema aqui. Durante o atual mandato de Donald Trump, mais de 2/3 da dívida americana vão vencer. Ao contrário do que muita gente imagina, quando a dívida de um país vence, ele não quita ela. Na verdade, ele simplesmente pega mais dinheiro emprestado e usa esse dinheiro para pagar os empréstimos antigos. Isso é o que a gente chama de rolar a dívida. Acontece que, ao rolar a dívida, eles podem acabar tendo que pegar dinheiro emprestado a uma taxa muito mais alta do que eles tinham antes. E é exatamente esse o risco que os Estados Unidos correm com 2/3 da dívida vencendo nos próximos anos. Para você ter ideia, a taxa de juros de um título americano que vence em 10 anos era de 0,65% há só 5 anos atrás. Mas agora ela está em quase 4,5%. Isso faz com que os Estados Unidos tenham que pagar mais de $1 trilhão de juros todo ano. No entanto, com a perpetuidade, esse problema simplesmente desaparece. Afinal, o dinheiro é emprestado uma única vez, e contanto que a taxa de juros negociada no momento do empréstimo tenha sido baixa o suficiente, ela vai continuar baixa para sempre. Isso permite, por exemplo, que o Banco Central altere a sua taxa de juros para esfriar ou aquecer a economia, sem que necessariamente isso interfira nas taxas de juros de longo prazo, o que vai economizar bilhões e bilhões de dólares em juros aos Estados Unidos todos os anos. Mas, além de se comprometerem a comprar essas perpetuidades e emprestar dinheiro para os Estados Unidos sem nunca mais ver ele de volta, os aliados também teriam que se comprometer a vender parte dos seus dólares que estão nas reservas, aumentando com isso a oferta de dólares no mercado e fazendo com que ele se desvalorize. Ok, beleza, Leandro. Mas onde entram as tarifas no meio de toda essa história? Aí que tá. O próprio Stephen Miller confessa aqui no relatório que as tarifas são só uma arma de negociação que o Trump gosta de usar. Inclusive, ele já tinha usado exatamente essa mesma estratégia em 2018, quando ele impôs tarifas sobre a China pela primeira vez. A ideia é usar essas tarifas para convencer na marra os aliados a aderirem à tal da nova ordem mundial. De quebra, essas tarifas ainda trariam uma receita de quase $2 trilhões aos Estados Unidos, o que é suficiente para zerar todo o déficit anual do governo americano. Só que essa estratégia pode ser um tiro no próprio pé. Isso porque não é difícil você conseguir elaborar o raciocínio de que as tarifas vão fazer as coisas ficarem mais caras.
que por sua vez vai aumentar a inflação e tornar a taxa de juros ainda mais alta, que, novamente, é um grande problema, dado que 2/3 da dívida vence nos próximos anos. Só que, mesmo assim, no relatório, o Stephen Miller faz essa defesa de que as tarifas não necessariamente vão aumentar a inflação, contanto, claro, que o preço do dólar suba junto com as tarifas. Pensa comigo. Imagina que a gente vende um produto de R$100 para os Estados Unidos com um dólar a R$5. Sendo assim, ele custa $20 para os americanos. Se o Trump colocar uma tarifa de 10% em cima do nosso produto, a gente vai precisar aumentar o preço para cerca de $22 para continuar ganhando a mesma coisa. No entanto, se junto com a tarifa o dólar também subir 10%, indo para casa dos R$5,50, então os $20 vão valer R$110, o que, descontando os 10% da tarifa, vão dar praticamente os mesmos R$100 que a gente ganhava antes. Em outras palavras, se o dólar se valorizar na mesma proporção da tarifa que o Trump colocou, então o efeito é nulo para os americanos. Parece lindo, né? Só que, como diria nosso saudoso Garrincha, falta combinar com os russos. Ou, nesse caso, com os chineses. Isso porque tem muito mais páginas nesse relatório dizendo todos os cenários em que as tarifas podem dar completamente errado do que mostrando cenários em que de fato ela dá certo. Afinal, só existe um em que isso acontece, que é exatamente esse que eu acabei de falar. E, para piorar, um desses cenários em que as tarifas dão completamente errado é justamente esse que a gente está vivendo agora, em que a China resolve retaliar e aplicar tarifas recíprocas aos Estados Unidos. A questão agora é: será que existe uma maneira da gente conseguir se proteger disso tudo? Eu passei as últimas semanas pesquisando sobre isso. E eu acredito que a resposta é sim. E eu digo não só se proteger, mas talvez até mesmo ganhar dinheiro com isso. Eu pretendo gravar uma aula na próxima semana explicando tudo o que eu acredito que vai acontecer e o que eu tô fazendo não só para me proteger, mas também para tentar ganhar dinheiro com toda essa história. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser que eu mande essa aula assim que ela sair. A grande verdade é que mudanças de sistemas monetários como esse que está acontecendo agora são eventos raríssimos, que talvez aconteçam uma vez só em toda a nossa vida. E junto com eles, normalmente vem vários riscos e várias oportunidades. E o nosso desafio agora vai ser conseguir encontrar e explorar o máximo de oportunidade que a gente conseguir.